importante para nós estarmos conhecendo mais, não é, sobre essa teoria que tem uma proposta de desconstruir as bases pilares do evolucionismo concernente à criação do universo, tá? Ou a teoria de Charles Darwin. Então, no caso, a teoria do design inteligente tem essa proposta, tá? De desconstruir a proposta científica de Darwin. O TDI, como é conhecido, teoria do design inteligente, é uma teoria científica moderna, tá? Ela vai tentar responder essa pergunta científica que até é proibida, e os objetos, mesmo que nada seja conhecido sobre como eles vieram a surgir, ela vai exibir uma característica, ela vai propor que exibem características, tá? Que sinalizam com segurança a ação de cada um como uma causa inteligente. Depois, também na sequência, ela vai propor e postular essa doutrina que para ver que o que um aspecto epistêmico, né, epistemicamente está em jogo, vai se considerar algumas questões como testemunhas oculares, tá? De uma ação e uma intervenção de uma mente inteligente, como por exemplo a construção de um Cristo Redentor, uma imagem do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, é fruto do que? De um arquiteto, de um engenheiro, de alguém que teve uma mente inteligente, tá? Isso vai propor quem? O design inteligente. Mas se não houvesse uma evidência direta do design para essa estátua, né? Aplicando esse pensamento a essa estátua, os humanos não existiriam, mas essas terrestres, ao visitarem a Terra, descobrissem a estátua do Cristo Redentor, do jeito em que ela se encontra na forma atual, então chegaria-se a uma conclusão, não é? De que eles estão diante da estátua dentro de uma necessidade ou até de um design inteligente, tá? Um outro sim também é que o objeto, nesse caso, ele forneceria uma evidência circunstancial e evidentemente, tá? Seria uma evidência que convenceria do que foi até devido à ação de uma inteligência e não de um vento de erosão ou de um acúmulo lento e gradual de materiais de construção, objetos como, no caso, um design intencional, como o caso de algumas formas de rochas que surgem de forma natural e intencional. Os proponentes do design inteligente defenderiam que são, no caso, sinais rigorosos e científicos de que uma afirmação direta do design inteligente é muito inteligível, ou seja, existem sistemas naturais, que é o que vai defender o design inteligente, que existem sistemas naturais que não podem ser adequadamente explicados em termos de forças naturais não dirigidas e que exibem características que em quaisquer outras circunstâncias nós atribuiríamos à inteligência. Portanto, o design inteligente pode ser definido como uma ciência que estuda os sinais de inteligência, tá? Então, um método de detectar o design existe? Claro que existe. O método que é pensado para detectar o design é o sinal
de que não há uma coisa significada. Então, o design inteligente não presume identificar nem focalizar os propósitos de um designer a coisa significada, mas nos artefatos que resultam dos propósitos de um designer. Então, o sinal, o que o designer tenciona ou propõe a fazer é uma questão interessante. E alguém pode até ser capaz de inferir algo sobre os propósitos de um designer a partir dos objetos, com design intencional que o designer vai produzir. Tá? Um outro sim também é que as intenções de um designer, até mesmo a sua natureza, ela vai ter uma intervenção do agente pessoal consciente, que é um processo de cunho até aristotélico, tá? Que está fora totalmente do objeto do DI, ou seja, do design inteligente, como programa de pesquisa científica. Tá? Então o DI, o design inteligente, ele vai investigar os efeitos da inteligência e não inteligência em si. Na verdade, um dos aspectos mais vigorosos da teoria do design inteligente é que ela distingue o design do propósito do próprio design. Tá? Um outro parâmetro, um outro aspecto que pode ser postulado é que o que torna o design inteligente controverso é porque ele vai se propor a encontrar sinais de inteligência na natureza e especificamente em sistemas biológicos. De acordo com até o biólogo evolucionista o Francisco Ayala, tá? O maior feito de Darwin foi demonstrar como que é a complexidade organizada dos organismos poderia ser obtida a partir de uma inteligência que utilizasse o design. Outros sim também pensando é que o próprio design inteligente desafia diretamente o darwinismo e outras abordagens naturalistas quanto à origem e à evolução da vida. Outros sim também é pensarmos que a ideia de que uma inteligência intrínseca ou uma teologia ou uma teleologia inata, ela é expressa através da natureza, tá? E tem uma longa e turbulenta história intelectual que é crida por muitas tradições religiosas e todavia até a principal dificuldade dessa ideia ser postulada desde lá do tempo de Darwin tem sido de descobrir uma formulação conceitualmente poderosa de design que possa avançar a ciência de um modo fértil. Outros sim. O que tem mantido o design fora do circuito científico desde a ascensão do darwinismo tem sido essa falta de métodos precisos para distinguir os objetos que foram inteligentemente causados dos que não foram causados. Tá? Outro sim também é que para que o design seja um conceito científico fértil, os cientistas têm de ter certeza de que eles podem determinar com confiança se algo tem design intencional. Johannes Kepler, por exemplo, ele pensou que as crateras na Lua tinham sido feitas inteligentemente pelos habitantes da Lua. Hoje nós sabemos
que as crateras foram formadas por fatores puramente materiais, como a colisão de meteoros. Outro aspecto a ser pensado, que este medo de atribuir o design falsamente a alguma coisa só para mais tarde vê-lo ser desacreditado, ele tem impedido o design de entrar no circuito científico. Mas os teóricos do design inteligente argumentam que agora formularam métodos precisos e rigorosos para diferenciar os objetos com design intencional do design do sem design intencional, tá? Então eles estão diferenciando aqueles que têm o design intencional dos que não possuem o design intencional. Outro sim também que podemos pensar é que esses métodos, eles afirmam, os teóricos e os postulantes e os defensores e os cientistas da teoria do design inteligente, defendem que esses métodos afirmam e capacitam evitar o erro de Kepler, tá? E localizar o design com segurança em sistemas biológicos. Também a teoria de origem biológica e de desenvolvimento, a afirmação central dos designs inteligentes é que somente causas inteligentes vão explicar adequadamente as estruturas biológicas de informação complexa e que essas causas são empiricamente detectáveis. Então, afirmar que causas inteligentes são empiricamente detectáveis é afirmar a existência de métodos que são bem definidos, que, baseados nos aspectos observáveis do mundo, eles podem distinguir com segurança as causas inteligentes de causas naturais não dirigidas. Outro sim também a pensar que muitas ciências que são consideradas especiais já desenvolveram tais métodos para fazer essa distinção, notadamente a ciência de investigação criminal, a criptografia, a arqueologia, a inteligência artificial, o teste de Turing e a busca por inteligência extraterrestre, né, que é denominado como o Search Extraterrestre Intelligent, a capacidade de eliminar acasos, a necessidade essencial para todos esses métodos científicos. Outro aspecto importante também, que é defendido dentro da teoria do design inteligente, é que sempre que esses métodos eles detectam a causação inteligente, a entidade subjacente que descobrirem a informação de David Baltimore, o biólogo molecular americano, tá? Vai afirmar e vai postular e vai defender que a biologia moderna é uma ciência de informação. Outro aspecto também é que a teoria do design inteligente, aproximadamente formulada, ela é uma teoria de informação. Dentro dessas teorias, a informação se torna um indicador confiável de causação inteligente, bem também como objeto apropriado
para a investigação científica. O astrônomo Carl Sagan escreveu um livro, tá, sobre a busca por inteligência extraterrestre, que foi chamado Contanto, que mais tarde virou filme, né? Então, o drama e os extraterrestres eram fictícios, tá? Mas Sagan baseou os métodos de detecção do design. Quem sabe faz ao vivo. Então, ao vivo acontecem essas coisas. Então, astrônomos do SET, tá? Exatamente dentro até da prática científica. Outro aspecto importante é que na vida real, até agora os pesquisadores do SET não tiveram êxito em detectar convincentemente, tá, sinais de design intencional no espaço sideral, mas se encontraram tal sinal com astrônomos que postularam inferir e resultar no design intencional. Então, os rádios astrônomos, que até inclusive nesse filme do Sagan é apresentado, chegaram a uma inferência de design dos sinais de rádio que eles monitoravam o espaço. Os pesquisadores do SET escutaram milhões de sinais de rádios coletados do espaço sideral através de computadores programados para se reconhecer padrões pré-estabelecidos. Esses padrões, inclusive, serviram como peneira, ou seja, os sinais que não se encaixavam em nenhum dos padrões pensavam pela peneira, ou passavam, melhor dizendo, pela peneira, sendo classificados até como aleatórios. Anos, inclusive, após anos recebendo sinais aleatórios, aparentemente até sem nenhum significado, os pesquisadores do filme Contato descobriram um padrão de batimentos e pausas que correspondiam à sequência de todos os números primos entre 2 e 101. Os números primos, eles são divisíveis somente por si mesmos e por um. Aquilo que surpreendeu e chamou a atenção dos rádios astrônomos, e eles imediatamente inferiram como causa inteligente, quando uma sequência até começa com 2 batidas e depois uma pausa, 3 batidas e depois uma pausa, continue-se isso de todos os números primos até o número com 101 batidas. Os pesquisadores então vão postular e vão defender que precisam e devem interferir a presença de uma inteligência extraterrestre. Já outro sim é falar que a razão dessa inferência não há nada nas leis da física que venha a exigir os sinais de rádio que venham tomar uma forma ou outra. A sequência de números primos, portanto, venham ser contingentes em vez de necessários. E além disso, essa sequência de números primos, ela se torne longa, tá? Ela se torne longa e, portanto, complexa. Se a sequência fosse até inclusive extremamente pequena e por isso não teria complexidade, facilmente poderia ter acontecido por acaso. Um outro aspecto importante a ser considerado é que a sequência não era meramente complexa, segundo os teóricos do design inteligente, mas também exibia um padrão
de uma especificação independente dada não apenas com uma velha sequência de números qualquer, mas com uma sequência matematicamente significante, os números primos. Outro sim também, a inteligência, ela vai deixar atrás de si uma marca registrada ou até uma assinatura, uma autenticação, tá? Que dentro da comunidade dos design inteligentes, que é agora chamada de complexidade especificada, um evento vai exibir complexidade que, se for contingente e, portanto, não necessário. Se ele for complexo e por isso não prontamente repetido, pelo acaso, e se ele for especificado no sentido de exibir um padrão dado independentemente. Outro sim é que o evento meramente improvável não é suficiente para eliminar o acaso. Ao jogar uma moeda, muitas vezes para o ar, alguém vai testemunhar que um evento altamente complexo ou improvável, ele não terá nenhuma razão em atribuí-lo a qualquer coisa a não ser ao acaso, tá? A coisa importante a respeito das especificações é que elas sejam dadas objetivamente e não sejam impostas arbitrariamente por eventos após o fato. Por exemplo, se um arquétipo ou um arqueiro lançar flechas em direção a uma parede e depois pintar o alvo na mosca ao redor delas, o arqueiro impôs um padrão após o fato. Foi um negócio sequencial. Então, por outro lado, se os alvos foram colocados antes, especificados, e depois o arqueiro os acerta com exatidão, legitimamente chega-se à conclusão de que ali ocorreu um design intencional. Então, a combinação de uma complexidade e de uma especificação vai apontar convincentemente aos radioastrônomos no filme Contato para uma inteligência extraterrestre. A evidência, então, ela vai ser puramente circunstancial e os radioastrônomos nada vão poder saber ou postular sobre os alienígenas responsáveis pelo sinal ou como eles transmitem. E os teóricos do design inteligente vão afirmar, vão postular, vão defender, tá? Que a complexidade especificada vai fornecer evidência circunstancial convincente de uma inteligência. Concluindo a nossa aula, consequentemente, nós podemos defender que a complexidade, tá? Ela vai ser um fator específico, marcador, empírico de uma inteligência confiável. Do mesmo modo, até que as impressões digitais são marcadas empiricamente confiáveis, a presença de um indivíduo, além disso, os teóricos do design inteligente vão argumentar que os fatores puramente materiais não podem explicar adequadamente a complexidade que é postulada e é explicada. Então essa é uma breve narrativa, uma breve explicação, uma breve argumentação dialogada sobre o design inteligente. Obrigado a todos.